Olá, igreja, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para todos nós. Bem, eu quero falar sobre as conversas, eu quero falar sobre aquelas conversas maravilhosas que a gente tem na vida, aquelas conversas que fazem diferença para mim, para você, aquelas conversas que mudam o nosso pensamento, aquelas conversas que nos dão um novo rumo, uma direção. Então, tem conversas nas nossas vidas que fazem muita diferença. Você já teve uma conversa assim com alguém? Você já teve uma conversa assim que foi reveladora, né, inspiradora? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre as nossas conversas, as conversas que nós temos com o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, e nós vamos novamente ver textos bastante conhecidos. Então, Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, que diz o seguinte: Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai, a sua mãe, ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. E quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. E aí então o Senhor Jesus, no verso 23, diz: Jesus então disse aos discípulos: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Bem, nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido de vocês e eu estava falando no início sobre as conversas que fazem diferença na nossa vida. E parece que esse rapaz aqui, ele chega um momento na vida dele que só o que ele está vivendo, só o que ele está fazendo não é suficiente. Ele quer algo mais. Então ele vai até Jesus buscar respostas. Ele vai buscar direção, porque talvez o tipo de vida que ele está vivendo ainda não o satisfaça. E Jesus então tem essa conversa com ele, mas ao final ele vai embora, e vai embora triste. Me parece que ele abandona a conversa na metade do caminho e vai embora triste porque ele era muito rico. E eu queria falar hoje com você sobre o quanto é importante nós termos conversas com o Senhor. Muito já foi falado desse texto e hoje eu gostaria de falar da importância dessa conversa, desse contato mais íntimo com alguém que pode mudar a sua vida, que pode iluminar a sua vida, que no caso é o próprio Cristo. Bem, esse homem, assim como todos nós, temos questões de vida, temos questões da nossa existência, temos questões que nós perguntamos assim, qual que é a lógica da vida, o que é importante, o que é bom, Onde eu devo então aplicar todo o meu conhecimento, onde eu devo aplicar toda a minha energia, a minha potencialidade. Eu acredito que é isso que ele está desejando. E essa conversa com Jesus faz com que ele reflita sobre si. E o que eu quero destacar hoje não é propriamente a questão dele ser rico ou não, mas o que significa e o que significou e o que vai significar para a vida de cada um uma conversa bastante transparente com Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero dizer para você, meus irmãos, e o que me mostra esse texto, que eu tiro de ensinamento hoje,
e eu acredito que ele tem muito mais para nos esclarecer, é que primeiro nós precisamos, como cristãos, ter esses momentos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos chegar perto do Senhor para esclarecer as questões mais cruciais de nossas vidas. Não dá para a gente ter um relacionamento com o Senhor e não ter uma conversa mais séria, mais íntima, mais importante sobre os seus pensamentos, sobre o seu futuro, sobre aquilo que você está fazendo. Então é importante que o cristão ele tenha conversas mais esclarecedoras. E toda vez que nós vamos até Jesus, é isso que nós teremos. Então toda vez que você for até Jesus, fazer questionamentos, perguntar sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o outro, né? O Senhor Jesus Cristo vai te possibilitar conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais sobre você, conhecer um pouco mais sobre ele, conhecer mais sobre o outro, sobre o futuro, sobre a nossa existência. E é isso que o Senhor proporciona a todos aqueles que o buscam, a todos aqueles que vão até ele, a todos aqueles que têm dúvida, a todos aqueles que têm dores. Então eu quero te dizer que quando você vai até Jesus, você encontra alguém que quer falar com você. Você encontra alguém que quer conversar com você, que quer dialogar. Talvez ele foi apenas com uma pergunta, mas quando o Senhor Jesus Cristo então fala para ele assim, por que que você me chama de bom? Ou por que que você pensa no que é bom? Então esses questionamentos fazem com que o jovem que está ali do lado dele possa pensar, possa refletir. E é sobre isso que ele está falando. E por isso que é importante você pensar sobre isso, que toda vez que você vai até Jesus, você vai ter uma conversa íntima com ele, íntima e esclarecedora. E o segundo ensinamento que eu tiro desse texto é que nós precisamos então, como igreja, termos esses momentos. É por isso que a existência da igreja ela é importante, porque ela proporciona de alguma forma que essas conversas aconteçam. É através da igreja, por exemplo, que você pode conversar com o outro sobre questões sobre a sua vida. E aí juntos podem usar e se beneficiar da palavra de Deus para conhecer um pouco mais. É através da igreja que você terá as pregações e possa então refletir sobre o seu futuro, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. É através então dos nossos encontros e das nossas reuniões que nós proporcionamos isso. Eu quero que você entenda que cada vez que uma pessoa que vai até Jesus, ela se depara com ela mesma, ela se depara com os seus sentimentos, porque é isso que o Senhor acaba proporcionando na sua conversa, um pensamento mais íntimo, um pensamento mais real sobre a sua existência, vai fazer com que você então tome uma atitude. Uma conversa com Jesus significa que ao final dessa conversa, você vai chegar a uma conclusão e vai tomar uma atitude. E você pode tomar uma atitude madura, desejando crescer, desejando evoluir, ou então você pode ficar triste como esse homem e ir embora. Então é crucial, é importantíssimo uma conversa com o Senhor Jesus Cristo. E deve ser por essa razão também que muitas pessoas elas tentam se afastar. Porque toda vez que a gente vai, domingo a domingo, em reunião a cada reunião, que nós nos deparamos com o texto bíblico, que nós nos deparamos com a ação do Espírito Santo, é exatamente isso que ele proporciona sobre as nossas vidas, uma autorreflexão da sua existência. E quando então nós nos afastamos, é como se aquela voz fosse diminuindo o volume, até que a gente não ouça mais. E o que sobra para a gente ouvir? Talvez a nossa própria voz, talvez os nossos desejos, talvez a voz de uma outra pessoa. Portanto, fica aqui, então, uma pergunta. Você está indo atrás do Senhor Jesus Cristo, buscando dele respostas para a sua existência, para a forma como você vive, para aquilo que você pensa e para a forma como você sente?
Ou então você está se distanciando dele, e está se distanciando dele porque deve ser muito duro ouvir a voz do Senhor, porque ele nos confronta com a nossa própria realidade. Ela pode ser dolorida, mas ao final ela é extremamente produtiva, porque ela vai produzir frutos, e frutos de justiça. Mas se a gente se afasta do Senhor, ficamos então como o jovem rico, que quando o moço ouviu isso, foi embora triste, porque era muito rico. E aí a gente pode dizer, e quando ouvimos isso, fomos embora triste, porque não queríamos abrir mão de algumas coisas. E quando ouvimos a palavra do Senhor, resolvemos esquecer, porque teríamos que tomar atitudes mais maduras. E quando ouvimos a palavra do Senhor, preferimos não ouvir, porque isso significava abrir mão do nosso próprio desejo. Pense sobre isso. Eu queria que você pensasse sobre esse texto, sobre essa mensagem e sobre aquilo que o Senhor pode produzir na sua vida. Se você quiser melhorar, se você quiser crescer, se você quiser amadurecer, se você quiser ser alguém que brilhe como o Senhor Jesus Cristo, continue tendo contato com Ele, continue estando ao redor ali das pessoas que têm contato com o Senhor Jesus Cristo, continue lendo a sua palavra. Mas se você não quer mudar, quer continuar o mesmo, eu sinto muito. Pode parecer, mas no final você vai embora triste. Que Deus te abençoe e que você reflita sobre essa palavra e que ela entre, que ela fique viva na sua vida. No nome de Jesus é que nós falamos isso, de acordo com a sua palavra. Amém? Uma boa noite para você.